Uma palavra simples: subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a temperatura do amor. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 11, versículos 5, 6 e 7. Dizem assim: O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. 19 de março de 2026. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos que me ouvem, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo a temperatura do amor. E você já está vendo, a senhora e o senhor, pelo layout, né, que eu criei aqui, um casal, uma mulher sentada no chão, bem triste, como se estivesse sendo oprimida, e mais na frente, mais lá afastado, um homem. Aqui representa um casal, né? E esse homem com aquele semblante ameaçador para com essa mulher. E por que eu dei esse tema, a temperatura do amor? Porque eu quero falar exatamente no esfriamento, na frieza do comportamento do ser humano para com o seu próximo. Sobretudo o casal, o homem, a mulher. E quero falar exatamente sobre a violência contra a mulher. Hoje é quase que impossível a gente notar, né? A gente está percebendo o avanço, o disparate, né, dessa ação que a gente observa hoje, que quase que é uma coisa epidêmica, a violência contra a mulher. Eu quero dizer que Deus não se cala quanto a isso. Independente das razões, dos motivos que os homens apresentam para serem assim violentos contra o sexo feminino, Deus não se cala quanto a isso. Aliás, a violência contra a mulher fere o coração de Deus. A gente observa isso. A palavra de Deus fala que Deus protege a mulher. E onde há agressão, violência, né, desrespeito, não há amor. É por isso que quando a gente observa hoje, dentro dos lares, essa violência crescente, é porque quando falta o amor, quando a agressão impera, é porque existe pecado. Então Deus, ele chama o homem para proteger. Deus, ele colocou o homem. A gente observa isso na criação, quando Deus fez Adão, né? E depois apresentou a ele a mulher. É para que Deus proteja, aliás, o homem, né? Proteja. A intenção de Deus foi essa quando Deus criou Adão, para que o homem proteja essa pessoa que está do seu lado. Deus não fez a mulher nem da cabeça de Adão, né, da parte do corpo, da cabeça, aquela coisa de ficar disputando, né, aquilo como se fosse um jogo, como se fosse uma guerra de pensamentos, de poder. Deus também não fez da parte dos pés para o homem pisar a mulher, mas Deus fez exatamente da costela. Eu quero até crer que foi a costela do lado esquerdo, do coração, do amor, né? Para que o homem protegesse. As costelas ficam abaixo dos braços. Então isso fala de proteção, de abraçar, de acolher, de proteger. Então Deus fez, no meu pensamento, né? Isso é uma coisa que o Espírito Santo está me dando agora. E na intenção, nessa metáfora da costela, foi para proteger essa mulher, para honrar essa mulher, para amar essa mulher, né? E não para ferir, para humilhar, nem para dominar esse ser. Então, quem ama, biblicamente falando, e até mesmo de uma forma social, essa pessoa que ama a mulher, como já que estou falando da mulher, cuida dela, né?
E quem agride precisa ser exatamente uma pessoa que merece a disciplina de Deus para se arrepender. Nós encontramos a Bíblia falando, por exemplo, Paulo, quando aborda esse assunto, em Efésios capítulo 5, versículo 25, fala que os maridos, os esposos, que hoje alguns estão usando de violência, ele fala, amai vossas mulheres. Aliás, eu quero que você, a senhora, o senhor, compartilhe essa mensagem, mande a irmã, mande para sua amiga, né, que não é evangélica, ou mesmo os evangélicos, tem evangélicos sofrendo mulheres, né? Para que essa mensagem chegue no coração delas também, e dos maridos. A Bíblia fala também no Salmos capítulo 11, versículo 5, onde eu li aqui também essa parte da leitura base, fala sobre isso, que o Senhor examina o justo, mas odeia o que ama a violência. É basicamente o que a gente viu no versículo. Desculpa aí, pessoal, houve uma interferência aqui no nosso equipamento. Desculpa aí, perdão. Mas como eu dizia, o Salmos 11, onde eu li a leitura base, versículo 5, fala que o Senhor prova o justo. E ele falando aqui sobre violência, diz que Deus aborrece o que ama a violência. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro manda os maridos tratar as suas esposas com honra. Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão ser beneficiados, vão receber misericórdia. Os maridos devem ter misericórdia de suas esposas. Eu quero concluir aqui deixando um recado para mim mesmo, para todos vocês. Se a coisa não está indo bem, se o relacionamento não está indo bem, convide os dois para orar. Se um é cristão, o outro não é, ore pelo seu parceiro, sua parceira, companheiro, esposo, né? E esposa, para que Deus mude esse quadro. Vamos amar mais as mulheres. Chega de violência contra as mulheres. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.